Bíblia é um livro que se pega todos os dias. Discipulado cristão dura toda a vida inteira. Mateus capítulo 16, verso 21 a 27. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Amém. Então essa é a passagem que eu pretendo partilhar no dia de hoje. Peço a tua máxima concentração. A minha oração no dia de hoje, mais uma vez, é que Deus conceda a você graça suficiente de você poder ouvir a sua palavra, entender a sua palavra e guardar a sua palavra e praticar esta palavra. Amém? E que Ele também me conceda a graça de transmitir a sua palavra conforme Ele está aqui escrito, que Ele me conceda a graça de fazer chegar esta palavra a vocês com muita ousadia e com muito poder. Amém? Então, no dia de hoje, eu pretendo falar de alguns requisitos para ser discípulo de Cristo. Amém? Alguns requisitos para ser discípulo de Cristo, ou os requisitos necessários para ser discípulo de Cristo Jesus. Amém? Antes de nós entrarmos na nossa mensagem, tem uma passagem em Timóteo que nós conhecemos. A Bíblia diz que porque todas as Escrituras é divinamente inspirada por Deus. Todas as Escrituras é divinamente inspirada por Deus, com uma certa utilidade de repreender a igreja, de corrigir a igreja, de convencer a igreja, para que a igreja seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Amém? É ali que nós temos o nosso padrão. Nós acreditamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, é a Bíblia Sagrada que dita a nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver. A Bíblia Sagrada é aquilo que nos mostra naquilo que nós temos que crer, naquilo que nós não temos que crer. A Bíblia Sagrada é o padrão que nós temos de todas as coisas. Daquela vez quando nós falávamos dos fundamentos de uma igreja bíblica, nós falamos muito bem que todas as vezes que nós apontamos para uma igreja e nós dissemos que essa igreja não é bíblica, nós não falamos essas coisas simplesmente porque nós queremos falar.
mas porque nós carregamos em nossa mente um certo padrão que dita como que as coisas devem ser. Amém? Que dita as coisas como devem ser. E toda vez que nós olhamos para a vida de um certo irmão, toda vez que nós olhamos para uma determinada igreja e dissemos que essa igreja é bíblica ou não é bíblica, nós olhamos nas Sagradas Escrituras. Nós olhamos nas Sagradas Escrituras. Porque nós temos um padrão, uma bússola de como que as coisas devem funcionar. Como que as coisas devem caminhar. A Bíblia Sagrada que dita todas essas coisas. E a mesma coisa que acontece também no cristianismo, essa vida que nós temos, não é uma vida que nós decidimos criar, mas é uma vida que nós recebemos. E cada um de nós que está aqui neste lugar, se ele ouviu o termo cristão ou cristianismo pela primeira vez, obviamente que foi aberto a palavra de Deus, um servo de Deus falou do cristianismo, falou da palavra de Deus e o convenceu a fim de aceitar essa realidade. Então, o cristianismo ou o cristão, ele teve uma determinada origem. E essa origem nós encontramos dentro da palavra de Deus, dentro das Sagradas Escrituras. Dentro das Sagradas Escrituras. Houve alguém que trouxe para nós essa vida, esse modelo de vida. E essa pessoa, quando ele criou esse modelo de vida, ele não se baseou nas nossas vidas. Quando a Bíblia Sagrada fala do cristianismo, ele não pega uma base que está fora, mas que está dentro da palavra de Deus, que está dentro das Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que a palavra de Deus nos traz, tudo aquilo que a palavra de Deus nos revela, ele sempre traz aquilo com um determinado padrão, com um modelo. Como eu tenho aprendido, como eu tenho dito sempre, que o cristianismo, amado irmão, não é sobre nós, é sobre Deus. É sobre Deus, é sobre Jesus. De princípio ao fim, é sobre Ele. Ele que dita como que as coisas devem funcionar, como as coisas devem ser. Amém? E assim que sempre vai acontecer. É a vontade de Deus. É a vontade de Jesus. E quando se fala desta maneira, parece que quando os pregadores trazem alguma mensagem daquilo que eu vou falar no dia de hoje, parece que ele toca a nossa sensibilidade, nos magoa, nos mostra um Deus egoísta. Mas é assim que as coisas funcionam. Deus está no centro de todas as coisas, amém? É Deus, é Deus. Então eu quero que você entenda essa mensagem desta maneira, que tudo que eu vou falar aqui neste lugar é sobre Deus, é da maneira dele, amém? Eu quero que você olhe na tua Bíblia. A Bíblia diz no versículo 21, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Começou Jesus a mostrar aos seus discípulos, ou seja, a falar aos seus discípulos, explicar aos seus discípulos, exortar aos seus discípulos. O que Jesus aqui estava a exortar aos seus discípulos era aquilo que estava para acontecer no final do seu ministério, no final da sua carreira, no final daquilo que ele vem fazer aqui no mundo. O seu objetivo que o tirou dos céus, que o trouxe na terra. Amém? Ele aqui vai mostrar que como que as coisas tinham que funcionar, como que as coisas tinham que caminhar. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém,
que era necessário ele ir a Jerusalém, era obrigatório ele ir a Jerusalém, era mesmo necessário ir a Jerusalém. Quando esse termo aparece aqui, demonstra que parece que Jesus não tinha mais outro caminho. Jesus estava preso, aqui ele vai mostrar uma vontade que estava preso só a fazer isso que aparece aqui neste lugar. Não havia mais outra alternativa. Ele somente tinha que ir a Jerusalém. Ele não tinha que mudar isso, de modo algum. De modo algum. O que Jesus vai fazer aqui nesse versículo, mostrar aos seus discípulos, é mostrar que ele não estava ali para fazer a sua vontade. Não estava ali simplesmente para fazer aquilo que ele bem quisesse fazer, ou aquilo que era da sua vontade. Não. Mas ele está ali para mostrar que ele estava debaixo de uma certa autoridade. Ele tinha uma obrigação para cumprir. E essa obrigação que ele tinha para cumprir, que estava a o levar a fazer as coisas desta maneira que ele estava fazendo o seu ministério. E ele diz aqui aos seus discípulos, convinha ele ir a Jerusalém, padecer muito diante dos anciãos, dos sacerdotes e dos escribas. Amém? Esse caminho que Jesus estava a explicar aos seus discípulos, parece que Jesus já sabia aquilo que ia acontecer, onde ele iria. Aí em Jerusalém, onde ele ia, ele já sabia. Mas o estranho que aparece aqui nesse texto, amado irmão, mesmo Jesus sabendo que onde ele estava para ir, ou onde ele ia, onde ele disse anteriormente que era necessário ele ir, é lugar onde ele iria sofrer injúria, perseguição, confronto diante desses líderes religiosos. Mas ele tinha essa plena visão das coisas que ele iria enfrentar naquele lugar. Mas Jesus disse que era necessário ele ir naquele lugar. Ele ir naquele lugar. Por que Jesus fala isso, amado irmão? É porque Jesus sabia completamente que essas coisas todas, esses líderes religiosos, esses sacerdotes, esses escribas, faziam parte do ministério dele. Independentemente daquilo que ele iria fazer, ele tinha que se deparar com esses líderes religiosos. Ele tinha que passar naquilo que ele estava a prever. Não havia nenhum direito nele, não havia direito nele em mudar isso. Tudo que Jesus tinha que fazer é enfrentar a esses líderes religiosos, amado irmão. É enfrentar a esses líderes religiosos. Padecer muito dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus sabia onde ele estava aí. A morte estava a lhe esperar. Amém. Jesus sabia perfeitamente que onde eu estou aí, a morte estava à minha espera. Mas Jesus decidiu ir. Jesus decidiu ir. Jesus decidiu ir. Ele não tinha a única obrigação que ele tinha em sua mente é passar por essas coisas. Passar por essas coisas. Jesus não poderia passar nem de lado, nem à esquerda, nem à direita, ou recuar. Não, Jesus tinha que enfrentar essas coisas, amado irmão. Eram precisos no ministério de Jesus.
a incumbência que ele tinha da parte do Pai, enfrentar todo esse sofrimento. Por que Jesus então estava a enfrentar esse todo sofrimento, amado irmão? Porque é assim que Deus, o Pai, havia decretado que as coisas tinham que acontecer. Deus havia decretado que o seu filho tinha que passar por todo aquele sofrimento. É a maneira ou a forma pelo qual Deus decidiu lidar com o pecado. É a maneira como Deus decidiu julgar o pecado. É que o seu filho tinha que enfrentar toda essa injúria, toda aquela perseguição, tinha que enfrentar a morte. E Jesus tinha isso em sua consciência, que ele não estava ali para fazer a sua vontade, mas sim a vontade do Pai. A vontade do Pai. E aquilo que Deus Pai viu em sua plena visão, é isso que ele viu. E nada daquilo que Jesus iria fazer que poderia mudar aquilo que o Pai viu. Aliás, se Jesus tentasse fazer ao contrário daquilo que aconteceu nas Sagradas Escrituras, a obra de Deus acerca do pecado não seria perfeita. Porque aquilo que Jesus estava a fazer ao longo do seu ministério é aquilo que Deus viu. É conforme Deus traçou que as coisas tinham que acontecer. É a ordem de Deus. Ele não tinha que pular isso. Não tinha que pular isso. E Jesus, sabendo a vontade de Deus, simplesmente ele decidiu aceitar isso, cumprir isso. Cumprir isso, amado irmão. O que nós queremos aprender aqui neste lugar é que a vontade de Deus está em cima de tudo. A vontade de Deus está em cima de tudo. A vontade de Deus está em cima de tudo. Em cima de tudo. Da mesma maneira que Jesus recebeu a vontade de Deus, da mesma maneira que Jesus recebeu a vontade do Pai, é assim também que cada um de nós que está aqui neste lugar recebeu a vontade de Deus, recebeu a ordem de Deus, recebeu o chamado de Deus. É isso que eu estava a falar no princípio. Jesus, quando foi enviado por Pai, ele recebeu orientações da parte do Pai. Tudo aquilo que estava acontecendo no ministério de Jesus, não porque ele estava a criar, mas é assim que Deus viu. É assim que Deus decretou que as coisas tinham que acontecer no ministério de Jesus. E nada iria impedir Jesus a fazer aquilo que ele fez, porque era o decreto de Deus, era o mandamento de Deus, e nada iria mudar aquilo porque Deus havia decretado. Havia decretado. Havia decretado. Você consegue ver Jesus em Getsemane orar diante do Pai, sendo tentado pelo pecado, mas ele tinha em sua mente que ele estava ali para cumprir a vontade do Pai. Ele disse que seja feita a tua vontade, a tua vontade, a tua vontade. E por que as coisas que Jesus fez no seu ministério saiu bem? Porque ele estava debaixo da vontade de Deus, porque ele estava a cumprir taxativamente aquilo que Deus havia ordenado a ele a fazer. É por isso que as coisas correram bem. E ele conseguiu chegar na cruz e triunfar sobre o pecado, porque ele estava obedecendo a Deus, porque ele estava obedecendo ao Pai. Se Jesus recebeu uma responsabilidade da parte de Deus, se ele foi chamado para salvar a humanidade, e ele conseguiu salvar a humanidade, por que nós também que recebemos a vontade de Deus, que recebemos o chamado de Deus, o apelo de Deus, somos convocados por Deus, por que nós falhamos? Por que nós tropeçamos? Por que nós não terminamos bem a nossa carreira na fé?
Nós simplesmente conseguimos ver pessoas terminando a sua carreira na fé, chamando o servo de Deus para confessar os seus pecados. Não para dizer que eu lutei um bom combate. Não. Por quê? Então é isso que eu venho falar no dia de hoje. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Se nós queremos ter um cristianismo saudável, um cristianismo eficaz, temos que estar embaixo da vontade de Deus, obedecer a Deus. Eu tenho dito que nós somos a propriedade de Deus. Nós fomos comprados por Deus, nós pertencemos a Deus. As nossas vidas já não nos pertencem, é de Deus. E essa vida que nós temos, existem princípios, existem regras ditados por Deus de como que as coisas têm de funcionar. Quando nós fazemos as coisas fora desses padrões, não estamos a fazer as coisas segundo a vontade de Deus, e essas coisas não correm bem, porque nós estamos a fazer essas coisas fora da vontade de Deus. Você sabe o que eu estou a falar? Amém? Fazer fora da vontade de Deus. Cada um de nós aqui tem uma responsabilidade de Deus. Uma responsabilidade de Deus. Jesus não deixou nem a dor, nem a perseguição, nem a morte o impedir de fazer a vontade de Deus. Mas ao contrário daquilo que nós notamos em nossas vidas, existem simples coisas que mudem a nossa visão concernente às coisas de Deus. Concernente às coisas de Deus. Nós, quando nos convertemos para Jesus, nós vemos com foco pelas coisas de Deus. Nós vemos com uma mentalidade tão focada pelas coisas de Deus. Mas o que aconteceu, o tempo foi passando, através das circunstâncias, através das perseguições, através das injúrias, nós mudamos a nossa maneira, o nosso foco por Deus. E amado irmão, nós estamos a falhar. Você está a falhar contra Deus. Você está falhando. Amém? Você está a falhar. Você está a falhar. Existem pessoas aqui com chamado de Deus, amado irmão. É uma responsabilidade de Deus. É uma responsabilidade de Deus. Então, se nós somos cristãos mesmo, se nós somos cristãos, temos que fazer as coisas conforme Deus diz em sua palavra, que as coisas têm de acontecer. Temos que fazer as coisas segundo o padrão de Deus. Assim estaremos a fazer bem as coisas. Que nem a perseguição, que nem as injúrias, nem a morte, nem as circunstâncias venham nos impedir a fazer essas coisas. Amém? Verso 2. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Amém? Então Jesus estava a explicar a visão do Pai, a visão de Deus, diante aos seus discípulos. Então apareceu ali um discípulo bem ousado, que é o Pedro. Então ele chama o Pedro de lado, chama Jesus de lado, diz a ele: Senhor, eu acho que ele estava muito sensível. Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. De modo nenhum. Não deixe que isso aconteça. Olha só. Não faça isso. Amém? Não faça isso. 23 diz que ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para detrás de mim, Satanás. Para detrás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Que são dos homens. Então parece aqui o Pedro com uma compreensão baixa concernente à vontade de Deus.
sem entender principalmente o objetivo principal de Jesus sobre a terra. Parece que a intenção de Pedro era boa, seu Senhor, seu mestre, que estava aí o ensinando, falando da palavra de Deus, fazendo milagre. E Pedro sabia que ele parece que tinha a capacidade de impedir aquilo. Então ele foi diante do mestre e ele disse: você pode fazer alguma coisa? Pode fazer alguma coisa. Mas Jesus olhou para o Pedro. Ele viu que Pedro não estava a entender. Não estava a entender. O Pedro não estava a entender o objetivo da sua missão sobre a face da terra. Mas Jesus entendia isso. Amém? Muitos não podem entender o nosso chamado. Muitos não podem entender por que nós somos cristãos. Mas nós entendemos. Amém? Nós entendemos essa realidade. Nós entendemos essa realidade. Muita gente não pode entender o teu chamado. Muita gente não pode entender a responsabilidade que você tem de Deus, de fazer a obra de Deus. Mas você tem que entender essa responsabilidade que você recebeu da parte de Deus. E Jesus sabia perfeitamente, estava gravado em sua mente, que ele tinha que passar por aquilo que ele estava a passar. Porque, amado irmão, existem pessoas entre nós, que servem mesmo de pedra de tropeço para aquilo que nós acreditamos. Amém? Por aquilo que nós acreditamos. Pessoas parecem que são levantadas por diabo Satanás para destruir aquilo que nós acreditamos, para destruir a nossa fé, para destruir a nossa comunhão com Deus. Mas por que muitos de nós, quando essas pessoas chegam e conseguem atingir as nossas vidas, é porque nós também ainda não entendemos o grande chamado que nós temos de Deus, a grande responsabilidade que nós temos da parte de Deus. Então é preciso que nós tenhamos isso em nossas mentes. Porque quando nós nos deparamos com o sofrimento, quando nós nos deparamos com certas circunstâncias e nós desistimos, é por falta de entendimento. É por falta de entendimento da grande responsabilidade que nós recebemos da parte de Deus. E que Deus ajude você a entender isso no dia de hoje. Que você foi chamado por Deus para servir a Ele. Você é cristão, você é servo de Deus. Você foi chamado para servir a Deus. Amém? Você foi chamado para servir a Deus. Para servir a esse Deus. Então não deixe que essas pessoas destruam isso. Que param você. Que param você. Não permita isso. Continua a entender a obra de Deus. Perseguição virá. Perseguição virá. Injúria vão aparecer. Jesus disse que era necessário Ele passar por aqui. Amado irmão, tudo aquilo que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, no nosso cristianismo, é necessário. Amém? É necessário que aquilo aconteça. Se você está sendo perseguido, se você está sendo injuriado por causa da obra de Deus, isso é necessário. Se você está sendo perseguido por causa da fé, é necessário. Porque é assim que Deus viu, é assim que Deus decretou em sua palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. São palavras vindas de Jesus. Vai acontecer. É necessário que essas coisas aconteçam. É necessário.
É necessário. Entenda isso que é necessário, amado irmão. Que na tua mente fica gravado que é necessário. É necessário. Se você não está sendo perseguido, se você não está sendo injuriado, ouça bem, por causa de Cristo, alguma coisa não está bem. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser perseguidos. Se a mim perseguiram, a vós também, vocês também serão perseguidos. É necessário. Você quer começar uma obra de Deus e terminar bem sem nenhuma perseguição? Isso é impossível. Você quer começar o cristianismo e terminar assim sem nenhuma perseguição? Isso é impossível. É necessário que você padeça, é necessário que você sofra. É necessário. Mas por que você está a desistir? Por que você está a perder essa visão? Por quê? Amém? É necessário que você passe nessas coisas. É necessário. Esses Pedros aqui vão levantar. Essas pessoas todas vão se levantar contra você, contra o teu cristianismo, contra o teu ministério. Fica a saber que é necessário. Aquele pecado que está a te combater, não é para cair neste pecado, mas é para triunfar sobre este pecado. Porque é ali que a graça de Deus superabunda. É necessário. Se você não enfrentar essas coisas, como você vai entender a abundância da graça de Deus? Como é que você vai entender as misericórdias de Deus? Amém? Como é que você vai entender que a mão de Deus é sobre nós? É necessário você passar sobre essas coisas. Amém? Sobre essas coisas. Porque não serves de Satanás, que me serve de escândalo. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Então ele olhou para Pedro e disse que ele diz a Pedro que você não compreende as coisas que são de Deus, mas simplesmente aquilo que são dos homens. Parece que de uma maneira hipoteticamente falando, que ele estava a olhar para Pedro. Ele diz para Pedro, você não consegue entender as coisas de Deus. Você não consegue ver como as coisas de Deus funcionam. Mas simplesmente como os homens veem. O que Pedro estava a ver é Jesus sofrendo. Como Jesus iria padecer. Como iriam fazer com Jesus. Mas o que Pedro não estava a ver é como que Jesus iria triunfar sobre o pecado. A vitória que ele estava por alcançar. Como ele estava a libertar o ser humano dos seus pecados. E outra coisa, Pedro não estava a entender a vontade de Deus. Não estava a entender que era necessário que essas coisas acontecem. Por causa do sentimentalismo. Por causa do sentimento em seu coração. Amado irmão, isso pode ferir a tua sensibilidade, mas deixa-te dizer que Deus não está ali nem por teus sentimentos. Não. Não. Eu provo isso dentro das Sagradas Escrituras. Deus não está ali nem por teus sentimentos. A primeira coisa que Deus quer é que o seu reino avance. Que o seu reino avance. É que o seu reino avance. Porque se Deus tivesse simplesmente a olhar pelos nossos sentimentos, senão nenhum apóstolo iria morrer. Nenhum apóstolo iria morrer. Você imagina Deus nos céus, a ver os cristãos a ser comidos, a ser apedrejado. Se ele olhasse simplesmente pela dor daquelas pessoas que estavam a passar, da dor que os discípulos estavam a enfrentar lá naquele lugar,
Eu acredito que Deus faria alguma coisa para parar com aquilo, porque Ele tem esse poder. Mas Ele olhou, porque Ele sabia que era daquela maneira que tinha que acontecer. É daquela maneira que o seu reino iria avançar. É daquela maneira. Mas o que acontece? Nós colocamos tanto sentimento em frente de nós e não conseguimos cumprir a vontade de Deus. Está a doer, está a me fazer mal. Não vou conseguir, a dor é demais. Não está a doer. É necessário que isso venha a doer. É necessário que isso doa um pouco. É necessário. Mas se é através dessa dor que o nome de Deus vai ser glorificado, que deixa que essa dor continue. Deus não está nem ali. O que Deus quer é que o seu nome avance. É que você consiga cumprir a sua vontade. A Bíblia diz que Jesus foi abandonado na cruz do Calvário. Deus olhando pelo seu filho aí na cruz do Calvário, sem fazer nada, deixando que os homens comuns batessem nele, ferissem sua pele. E se ele fosse tão sentimentalista como muitos irmãos aparecem, ele tiraria Jesus daquele lugar. Mas o Deus Pai sabia que é necessário Jesus passar por aquilo. Foi decretado daquela maneira que o pecado tinha que ser julgado. Amado irmão, eu quero que você entenda que existem coisas nas nossas vidas que é necessário isso acontecer. Existem certas dores que nós temos que enfrentar em nossas vidas, que você tem que enfrentar. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai enfrentar, você vai sofrer. É daquela maneira, é assim que vai acontecer. Por que nós queremos ter esse entendimento? Por que nós queremos ter esse entendimento? Para que não sejamos pegos de surpresa. Amém? Para que não sejamos pegos de surpresa. Para que não sejamos pegos de surpresa. É necessário essas coisas. É preciso. Amém? Compreenda as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele disse, então disse Jesus aos seus discípulos, depois de ter uma conversa particular com Pedro, Jesus conseguiu notar que este problema não só estava na cabeça do Pedro, provavelmente que todos os discípulos tinham esse mesmo problema. Então ele voltou, porque nós lemos no versículo 22, Pedro tomando-o de parte, levou-o de lado. No versículo 24 parece que Jesus volta onde ele estava com seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos, todos eles, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então Jesus, conhecendo, estudando a intenção dos seus corações, a motivação, sabendo que eles não estavam a entender a vontade de Deus, não estavam a compreender as coisas de Deus, então ele diz, ele vai então combatendo esse sentimento que eles carregam dentro deles, dentro dos seus corações. Amém? Combatendo isso. Ele diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então aqui Jesus apresenta o primeiro requisito. O primeiro requisito para ser o seu discípulo, para ser o seu seguidor. Para ser o seu seguidor. Primeiramente, nos versos que nós lemos aqui, é para nos fazer entender que como discípulos de Cristo Jesus que nós somos, existem coisas que nós vamos enfrentar. Existem coisas que nós vamos nos deparar com essas coisas. Amém? Vamos nos deparar com essas coisas. Então aqui Jesus vai ajudar aos seus discípulos de como que eles tendem a encarar essa situação. Como eles tendem a encarar essa situação.
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Nega-se a si mesmo. Tem aqui uma pequena nota que diz que negar significa renegar completamente, totalmente alguma coisa, separar-se de alguma coisa. Amém? Isso significa negar, renunciar. Agora eu quero que você preste atenção mais um pouco, em nome de Jesus. Preste atenção em nome de Jesus. Como eu falava no princípio, existem padrões para seguir a Jesus, para ser discípulo de Jesus. Então, se você que está aqui é discípulo de Jesus, é seguidor de Jesus, você precisa ter isso. Você precisa ter esses requisitos em tua vida como cristão. Primeiro requisito que ele diz aqui é abnegação. Renúncia, abnegação. Negar completamente, totalmente alguma coisa. Amém? Será que você carrega este requisito em você? Será que você carrega isso em tua vida? Será? Esse aqui é o cristianismo, amado irmão. Esse é o cristianismo. É você não viver mais para você. É onde que a tua preocupação número um, que o centro da tua vida não é você mesmo, é Deus, é Jesus. Os cristãos tinham isso, os discípulos, os apóstolos tinham isso. Isso era uma das características que eles carregavam. É só olhar, é só para ler. É só você ler na vida dos discípulos. Ler na vida dos apóstolos, dos cristãos. Você nota que eles não tinham uma vida. Eles viviam uma vida. Eles não tinham isso. Eles viviam uma vida que era de Cristo Jesus. Amado irmão, nós também somos cristãos. Nós não podemos fazer as coisas da nossa maneira, não podemos criar nossos próprios padrões de como que nós temos que caminhar nesse cristianismo. Se nós somos cristãos, nós temos que andar em conformidade com esses padrões. Ou você se decide, ou você é cristão ou não és, ou você é cristão ou não és. Mas para aquele que é cristão, não existe outro caminho, só existe um único caminho, um único alvo, que é Jesus. E para atingir a esse alvo, amado irmão, existem requisitos. Um desses requisitos é a abnegação, onde você decide renunciar à tua vida, renunciar aos teus interesses, renunciar tudo por causa de Jesus. Ali sim você é uma cristã, aí sim você é cristão. Mas não é isso que nós conseguimos ver no seio da igreja do século 21. O que nós conseguimos ver é pessoas tão apaixonadas por si próprios, é ver pessoas tão egocêntricos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Se nós dissemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e conduta, amado irmão, a Bíblia nos mostra padrões daqueles que são cristãos e cristãs. Então, se a palavra de Deus nos mostra um modelo de um cristão e nós conseguimos ver no seio da igreja, não existem esses requisitos nas pessoas que dizem ser cristãos, então eles não são cristãos. Estou a falar simplesmente aquilo que a palavra de Deus diz, porque Ele é nosso modelo, Ele é o padrão que nós temos. Então, se você não vive a tua vida renunciando a si mesmo, Ele interrogar, você não é um cristão, você não é uma cristã. Não é um cristão.
Cristão, biblicamente falando, é aquele que renuncia à sua vida. Aquele que renuncia aos teus interesses. Aquele que renuncia aos seus interesses. Não há parte nos evangelhos onde Jesus vai dando ênfase sobre as nossas vidas. Vocês, aquilo, isso. Mas você vê nos evangelhos Jesus falando dele, da palavra de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Só de Deus, não de nós. Desde o princípio foi assim. Desde o princípio. Nada que Deus fez por nós, só por causa de nós. Mas Ele fez aquilo por amor ao seu nome. E as coisas tendem a funcionar daquela maneira. Ele chama um povo, Ele nos tira de uma massa comum e nos separa de outros povos. Para quê? Para viver para Ele, somente para Ele. Ser exclusivamente dEle, povo dEle, povo dEle. Por que Ele tirou o povo de Israel do Egito para ir adorar no deserto? Porque Ele queria um povo para Ele. Por que Ele nos alcançou? Porque Ele quer um coração só para Ele. O coração do mundo está cheio de si próprio, deles próprios. Mas não é isso que Ele quer de nós. Ele quer que os nossos corações sejam preenchidos dEle, que Ele esteja ali, que Ele seja o centro das nossas vidas. Então, todo aquele que quer ser discípulo de Jesus, todo aquele que é discípulo de Jesus tem esse requisito, abnegação, renúncia. Renúncia. Nós temos que almejar isso. Você viu a vida dos discípulos, a vida dos apóstolos, você viu. Você lê a história. Olha coisas que eles enfrentaram, mas a Bíblia diz que eles renunciavam todos os santos dias. Todos os santos dias. É isso que marca a vida de um discípulo de Cristo. Renúncia. Hoje você renunciou, amanhã você renunciou. Todos os santos dias você tem de renunciar. Isso vai te ajudar. A realidade sobre nós, não há nada de bom em nós. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais que todas as coisas. E ela está preparada para praticar a maldade. E quando Deus diz que Ele tem de ser centro das nossas vidas, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Amém? É para o nosso bem. É para o nosso bem. Que isso não seja mais uma mensagem que você vai ouvir neste lugar e sair e deixar aquilo aqui. O teu cristianismo, a tua vida depende disso. Ou você está desperdiçando o teu tempo sentando aqui neste lugar. Você está desperdiçando. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Outra coisa que ele vai falar aqui, um dos requisitos que um discípulo de Cristo tem de ter, é a tomada da cruz. A tomada da cruz. Quando eu meditava a palavra de Deus, eu fui analisando. Eu acho que a palavra sobre a cruz já foi pregada várias vezes sobre as nossas igrejas. Mas todavia com uma aplicação extremamente errada. Bem errada. Porque quando nós falamos da tomada da cruz, quando um discípulo, quando alguém, ele toma a sua cruz, você consegue ver na vida de um cristão que esse ali tomou a sua cruz. O que é que nos ensinaram sobre a cruz? É que tem um determinado momento de sofrimento que nós vamos enfrentar. É você enfrentar perseguição na tua casa. É você viver com um marido não cristão. É você ter conflitos. Então, esse momento ali é cruz, são sofrimentos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Amém? Presta atenção.
Há uma nota que diz: tomar a cruz significa simplesmente estar disposto a pagar qualquer preço por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Estar disposto a passar vergonha, reprovação, rejeição, perseguição, até mesmo martírio por amor dele. Por amor dele. Isso é tomada de cruz. E os discípulos tinham isso em mente. Jesus sabia que os discípulos tinham isso em mente. Quando se falava da cruz na altura, a multidão que estava em volta de Jesus tinha em mente o que era a tomada da cruz. Eles sabiam que a cruz era uma forma de punir todos aqueles que confrontavam o império que reinava na altura, que confrontavam o império romano. Eles sabiam que quando se falava da cruz, se falava da morte, se falava da perseguição, se falava de vergonha por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus. Então Jesus, quando olha para os seus discípulos e diz: aquele que quiser vir até mim tem que tomar a sua cruz. Tem que estar disposto a padecer por causa de mim. Tem que estar disposto a sofrer vergonha, perseguição, até ser morto por causa de mim. Amém? Por causa de Jesus. Isso é tomada de cruz. Você acha mesmo no século 21, essas igrejas que estão tão cheias, todos eles que estão nesse lugar estão dispostos a morrer por causa de Jesus, a passar vergonha por causa de Jesus? De modo algum. De modo algum. Porque a Bíblia diz que quando Jesus começou a pregar a mensagem do gênero, quando Jesus começou a falar a palavra do gênero, a multidão se afastou. Toda vez que se prega a mensagem do gênero, quando se fala da cruz desta maneira, a multidão reduz. A multidão reduz. A multidão reduz. Então nós, como discípulos de Cristo, um dos requisitos é a tomada da cruz. Nós temos que tomar a cruz e levá-la conosco. O que Jesus quer te ensinar aqui neste lugar é você estar disposto a aceitar, a pagar um preço alto, que não tem a ver com a tua vida, tem a ver com Ele. A passar vergonha por causa de Cristo, a padecer por causa de Cristo, a ser perseguido por causa de Cristo. Esse é tomar da cruz. Então, quando nós enfrentamos circunstâncias por causa de Cristo, por causa da obra de Deus, e nós recuamos, é porque nós não entendemos o que é tomada da cruz. Nós queremos que as coisas nos correm tão bem. Nós queremos que todas as pessoas venham nos elogiar, nos falarem bem por causa de Jesus. Isso não vai acontecer. Jesus está a falar que é necessário abnegar, é necessário você tomar a tua cruz, é necessário você padecer, é necessário você passar vergonha, é necessário. É necessário. É necessário. E é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que é necessário que haja perseguição por causa do nome de Jesus. É necessário. Podes usar o teu intelecto, podes fazer qualquer coisa, nada vai mudar isso. Ou você estará fora do cristianismo, ou você estará dentro do cristianismo. Enquanto estar dentro do cristianismo, essas coisas são necessárias. Se você não quer passar perseguições, se você não quer passar vergonha, tem que se decidir. Amém? Você precisa se decidir. Precisa se decidir. Então, para todo cristão, há de passar isso. Você vai sofrer. Você vai sofrer por causa do teu cristianismo. Você vai sofrer por causa da obra de Deus.
você vai sofrer? Por que Jesus prepara a mente dos seus discípulos? Porque quando, e nós conseguimos ver isso muito bem, parece que os discípulos já estavam preparados por tudo aquilo que eles iriam enfrentar, porque Jesus havia preparado bem os seus discípulos. E eles esperavam isso de braço aberto. Não havia necessidade, por meio da perseguição, as suas casas fossem rompidas, matassem os seus filhos, arrancassem deles do seu lar. Não era motivo deles abandonarem a obra de Deus, porque eles esperavam aquilo, eles sabiam que era necessário. Quando eles passavam vergonha, não era motivo de retroceder, porque eles sabiam que era necessário eles enfrentar aquilo. E por que quando nós enfrentamos certos problemas, perseguição, certas coisas em nossa vida e pensamos em recuar? E eu, quando eu falo de recuar, estou falando do foco que nós temos pelas coisas de Deus. O foco. Todos nós, quando entramos no cristianismo, foco, objetivos, vontade de crescer, uma vida de devoção, mas por causa de perseguição, tudo isso foi por água abaixo. Amado irmão, não desperdiça todo esse sacrifício porque alguém falou alguma coisa, por causa da perseguição. Não faça isso. Você estará a pecar contra Deus. Você não estará a agir como um cristão. Agir como cristão é enfrentar isso. É enfrentar isso. Jesus sabia que em Jerusalém ele iria lá para morrer. Ele enfrentou aquilo, porque ele sabia que é necessário. Amém? Era necessário. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí nós temos o terceiro requisito: seguir a Jesus, que é a obediência. Obedecer a Jesus. A obediência está relacionada em estar debaixo do senhorio de Jesus, debaixo do senhorio de Deus. Obediência. Obediência. Amém? Você está a obedecer a Deus. Você está a obedecer a Deus. Cristão, você está a obedecer a Deus. Porque que nós somos tão ignorantes. Cada um de nós que está aqui neste lugar conhece a vontade de Deus. Você sabe quantas vezes que a tua mente tem te perturbado em fazer? Faça a vontade de Deus, você não está a fazer corretamente. Mas nós somos tão ignorantes. Um dos requisitos para discipulado de Cristo: obediência, submissão a Ele, diante da sua vontade, submeter. MacArthur conta uma história. Ele diz que havia um escravo que trabalhava para um senhor. Ele diz que esse escravo, todas as vezes que ele saía do culto bem vestidinho, ele ia lá, à altura já, no campo, trabalhar, aquela lama plantando, bem alegre, com roupa mesmo. Está vendo, depois daqui, você sai e vai no campo, através da alegria que ele tinha em Deus, então ele ia naquele lugar trabalhando mesmo. Então, o chefe da fazenda, então, viu o jeito que o jovem se alegrava, estava bem vestidinho, estava aí a trabalhar, um trabalho muito difícil. E o chefe via aquilo muitas vezes.
E ele perguntou para ele: mas o que te faz você estar assim? Ele disse: é Jesus. Jesus que me faz assim. Então o chefe disse: o que eu posso fazer para receber essa alegria, para ter Jesus em minha vida? Ele disse ao chefe: vai, veste a tua melhor roupa, depois vem aqui na lama, vamos glorificar o nome de Deus. O chefe, de uma maneira, ficou indignado, ficou nervoso, disse: de modo algum eu posso fazer isso. Foi. Mas ele continuou a ver o jovem se alegrar daquela maneira. Voltou de novo, perguntou-lhe, falaram a mesma coisa. Voltou de novo, a mesma coisa. Vem de novo. A história diz que repetiu a lhe falar a mesma coisa. Então o chefe disse: tá bem, eu vou na minha casa, vou usar a roupa, depois venho aqui na lama contigo. Depois o escravo crente disse que não é necessário. Não é necessário. O chefe perguntou: por quê? Não, o mais importante é que você... Ele disse que o mais importante eu queria ver a disposição do teu coração. É como você aceitaria isso. Amém? É como você aceitaria isso. Como você iria depositar o coração diante daquilo que eu te falei. Então é nisso que consiste a obediência diante de Deus. Quando nós falamos da perseguição, quando nós falamos da vergonha, quando nós falamos em morrer por causa de Jesus, nem todos nós aqui vamos morrer por causa de Jesus. Nem todos nós aqui vamos sofrer as mesmas perseguições. Olha na vida dos apóstolos. Não são todos que morreram em pedras. Nem todos eles não passaram a mesma perseguição. Mas havia algo neles em comum, é que eles estavam preparados para passar por aqui. É isso que eles tinham em comum. Todos eles tinham em comum que eles haviam depositado o seu coração diante de Deus, diante dessas perseguições, que em qualquer momento que isso iria aparecer, eles iriam enfrentar. Então o cristianismo não é simplesmente de nós começarmos a professar o nome de Jesus, dizer que nós acreditamos em nome de Jesus, mas é como nós depositamos o nosso coração diante dessas coisas, como nós estamos disponíveis a obedecer a Deus. Não é professar, eu sou crente, aleluia, Deus é grande. Não é só isso. Mas é como nós lidamos com as coisas de Deus. Como nós obedecemos a Jesus. Existem as pessoas que aparentam ser cristãos entre nós. Se calhar nunca foram, nem são. Porque o que nos faz cristão não é simplesmente falar que eu sou cristão, falar que Jesus existe. Os mundanos dizem a mesma coisa. Os mundanos não morrem por causa de Jesus. Os mundanos não aceitam perseguição por causa de Jesus. Os mundanos não obedecem a Jesus. Então, um dos requisitos é a obediência. Como é que nós estamos a obedecer a Deus? Como é que nós estamos a obedecer a Jesus? Amém? Então, nós precisamos obedecer a Ele. Amém? Precisamos obedecer a Ele. Minha oração é que Deus ensina você a obedecer a Ele. Ensine você a tomar a cruz. Que haja abnegação. Amém? Que haja abnegação. Vamos terminando. E ele diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perde-a. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Amém? E aqui ele, falando dessa intenção, dessa preocupação, pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou quem dará ao homem em recompensa da sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Amém? Segundo as suas obras.
estamos tão preocupados com as nossas vidas. Preocupados com as nossas vidas. Estamos tão preocupados com nossos projetos. Mas não estamos preocupados com Deus. Temos que ser sinceros. Não estamos preocupados com Deus. Não estamos preocupados com Deus. Se por causa das nossas coisas nós choramos, se conseguimos chorar por causa das nossas coisas, mas quando não estamos bem com Deus não choramos, é porque alguma coisa está errado. Está errado. Então Jesus disse que através de mim, se alguém aceitar perder a sua vida agora, não dá tão interesse na sua vida, mas dá interesse por aquilo que diz a minha palavra, por aquilo que está revelado aqui, ele há de achar a sua vida, há de achar a sua vida. Ele diz que não existe nenhum benefício, não existe nenhum benefício, não existe nenhuma recompensa de nós ficarmos tão preocupados com as nossas vidas. Não existe. Amém? Então, amado irmão, não existe nenhuma recompensa para todos aqueles que rejeitam o nome de Deus e tentam abraçar as suas vidas. Mas existe uma recompensa da parte de Deus, amém? Ele diz que Ele virá na glória do seu Pai, juntamente com seus anjos. Ele enviará seus anjos. Ele há de dar, há de recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. Amém? A nossa obra no Senhor não em vão. Existe uma recompensa. Amém? Os discípulos sabiam isso, é por isso sofreram. E quando você for lá em Apocalipse, você vê que eles estão lá embaixo daquele altar. Provavelmente estão com o Senhor, estão lá embaixo daquele altar. Ele diz que eles clamam: até quando, Senhor, você há de julgar aqueles que perseguem a tua igreja? Se eles clamam Pai, é porque eles falam com o Pai, amém? Então, não desperdice a tua vida. Não desperdice a tua vida por causa disso. Amém? Inclina a tua cabeça em nome de Jesus.